Fala galera, faz tempo que a gente não conversa sobre ruptura aqui, então eu decidi trazer uma lista com 8 possibilidades sobre uma série spin-off da série principal e por que que esse assunto vem, né, nesse momento também a calhar, né? Por que que ele tem importância? Porque o Ben Stiller, em algumas entrevistas, principalmente após o encerramento da segunda temporada, colocou que eles estão trabalhando sim em possibilidades. E dentro dessas possibilidades, essa lista aqui também se encaixa para a gente poder imaginar o que que pode acontecer nesse futuro de ruptura, porque assim, a terceira temporada, né, está confirmada, ainda não entrou em produção, ou seja, a gente continua com aquela janela, né, teorizada sobre o lançamento daqui a menos de 2 anos, mas teoricamente seria 2 anos pós o lançamento da segunda temporada. Então, talvez uma produção também de uma spin-off possa começar a ser produzida simultaneamente às gravações da terceira temporada, para que a gente tenha ali algo colocado entre terceira e quarta temporada, tá? Imaginando que a gente vai ter, obviamente, uma quarta temporada de Ruptura, mas que tenha ali uma série que vai preencher basicamente como a Prime está fazendo agora com The Boys e com Gen V. Vamos para essas possibilidades, tá? E vocês vão colocando, galera, tipo assim, ó, é possível, não é possível, é interessante, não é interessante? Talvez. A primeira dessa lista aqui é uma prequel do Kier Egan, tá? Para pegar e ter ali, né, contextualizado a verdade sobre o fundador da Lumon. Seria interessante? Seria interessante. Ao mesmo tempo que qualquer coisa que a gente vá colocar mais informações ainda no cânone, né, do que é a fundação da Lumon, traz obviamente esse grande interesse ali para a gente ter mais entendimento completo de como se formou todo o processo, não exatamente o processo apenas da ruptura, que a gente já entendeu que a Cobel tem muito a ver com tudo que foi, né, criado desde então. Mas seria interessante a gente entender, né, essa hierarquia dos Egans também. Vamos ver qual é a próxima da lista, tá? No final dessa lista aqui, cara, eu decidi qual que eu gostaria muito de ver, tá? E a próxima da lista é simplesmente, né, Harmony Cobel e o processo, né, de separação. Como a Lumon roubou a ideia da senhorita Cobel. Harmony Cobel e essas duas aqui, primeiras da lista, conversam muito entre si, né? A Harmony Cobel, se a gente fosse voltar, né, para pegar nas origens de como foi o trabalho dela lá na cidade, na Lumo, tudo mais, como aconteceu realmente ali o roubo dessa informação por completo, a gente teria ali uma outra atriz, né, interpretando a Harmony Cobel, mas não sei se essa série também, ela não seria um mais do mesmo, porque a gente pegaria algo que foi até dentro de um episódio agora da segunda temporada explorado já, e acho que ela já está bem explicado. Tu teria que dar algo a mais de foco, inclusive na vida do pessoal da Cobel, que eu não sei também se precisaria de mais informações do que a gente recebeu naquele mesmo episódio ali. Então essa opção aqui de spin-off não é algo que me atrai realmente assim e tudo mais. A próxima, a educação de Helena Egan, uma prequel sobre a sua infância. Cara, a Helena Egan, obviamente que é uma personagem muito interessante também. A gente tem meros vislumbres, né, dela na sua relação com o seu pai, naquele final que a gente tem também de ruptura. A gente já tem outras informações também que vêm ainda da primeira temporada. A gente tem também aquilo que o próprio, né, pai da Helena fala para Halle, o quanto que ele gostaria que a Halle fosse sua filha. A gente tem coisas interessantes ali sobre Helena Egan também. Talvez essa série prequel, né, se a gente pegasse, vamos começar a juntar essas três opções, tá? Começar a juntar e achar uma linha temporal que fosse de origem para tudo e tu começar a explorar essas informações todas em uma linha temporal que fosse contada simultaneamente, seria interessante. Ver algo bem específico assim sobre Helena Egan também, eu não sei se isso encaixaria. Não sei se daqui a pouco, a terceira temporada, ela não vai acabar complementando essas informações também. A próxima dessa lista aqui seria uma cisão da ruptura após outros departamentos de andares separados, né, e mostrar quantos departamentos existem e quais são suas funções. Essa parte, tá, é bastante interessante porque a gente sabe que existem mais prédios da Lumo. A gente sabe que existe algo muito maior acontecendo também, a gente está vendo algo bem localizado, bem específico ali. Esse assunto é interessante, tu tentar explorar com outros personagens também o que está acontecendo com marca e companhia, mas, obviamente, tu teria que achar, para isso funcionar, para não ficar algo repetitivo, uma linha diferente. Porque muito do que acontece em Ruptura tá também colocado muito por causa da segunda temporada
essa questão, né, dos internos, dos externos, essa questão toda de sobrevivência, que é algo, cara, que é muito interessante. Para tu levar isso para outro prédio e tu explorar outros departamentos que existem da Lumo e tudo mais, com outros protagonistas, tu precisa achar um foco um pouco diferente também para que isso seja uma história que valha realmente a pena ser contada. E talvez essa questão de spin-off, o principal sempre ser respondido a isso. Essa história, ela tem que valer muito a pena ser contada. Ela não pode explorar não apenas coisas que não sejam interessantes, tá? Essa palavra do interessante para quem é fã é uma história assim que é uma linha muito tênue, entendeu? Porque pra quem é fã, cara, tudo que for de informação sobre aquele universo, ele acaba sendo interessante, sim. Mas se essa história realmente vale a pena ser contada dentro de uma outra série spin-off. A próxima opção é Os Igans através das gerações, uma história para cada CEO da Lumo. Isso aqui é interessante, né? Porque tu pegaria quase uma série de antologia dentro dessa spin-off para contar, né, tempo a tempo a história de cada Igan ali. Ao mesmo tempo, conversa muito também com a gente ver lá a história do Kirigan, por exemplo, né, que foi uma das opções colocadas nessa lista aqui. É algo que pode ser interessante? É algo que pode ser interessante. Se a gente for pegar e começar a desmembrar essa origem toda da Lumon, é um caminho sim a ser contado. E essa história de antologia, de como levou, né, passo a passo, geração a geração, seria algo interessante para acontecer também. Vamos ver. A próxima, cara, um spin-off, nosso querido Seth Milchick, mais o nosso personagem favorito de Ruptura. O Sr. Milchick, né, ele é um personagem que tá colocado num grau de popularidade com a segunda temporada ainda maior do que ele já tinha depois da primeira temporada. Ele é um personagem que, com o seu crescimento também ali dentro de o cargo da Lumon, né, pegando ali a posição da Cobel, também se tornou um personagem com mais tempo de tela, com mais espaço e com mais importância. Tirando a parte dos memes em relação às danças, cara, que as danças dele também são magníficas, assim. Mas tirando essa parte ali que, obviamente, viraliza muito rápido nas redes sociais e tudo mais, assim, e leva também a ter mais interesse em relação ao assunto ruptura por si só, trazendo mais atenção também para a série. Quando tu pega e tu começa a falar sobre levar essa história para o passado da Helena Egan, levar o passado do Seth Milchick, levar o passado da Harmony Cobel, se isso for contado, repetindo, cara, numa linha temporal ali, com essas coisas acontecendo simultaneamente, pode ficar interessante. Tu pegar apenas um personagem, tá? E isso vale para Helena também, vale, né, o que é diferente, mas vale para Helena, vale pro Milchick. Pegar um personagem ali e ter uma história focada nele, cara, tem que ter uma importância gigantesca, gigantesca. E eu não sei se teria para qualquer um dos personagens algo a mais para ser contado, que é aí que tá. Não é que ele não tem esse algo a mais, que a história principal de uma série chamada Ruptura já não vai se apropriar e contar nas temporadas que virão, né? Em toda a história que ainda vai acontecer de Ruptura. A próxima lista aqui, um spin-off de Peter Kilmer, né? Muito mais para aprender sobre esse personagem da primeira temporada. Aqui é algo interessante, cara, né? Se for colocado ali também algo sobre o Peter que seja muito interessante de ser contado, e esse muito interessante a gente vê como que funcionou para ele esse processo todo até ele conseguir sair, né, de todo o processo e sair realmente da questão de interno e externo. Esse momento ali pode ser um momento interessante para ser contado, tipo num momento spin-off de antologia, para que a gente pegue elementos ali bem específicos. Só que, obviamente, tu teria que ter a participação dos personagens principais também, né? Junto ali do Peter. Então, não sei se isso poderia acontecer, porque uma série spin-off ela está muito também planejada para funcionar de uma maneira independente da série principal. Tu possa ter participações, mas que essas participações também sejam pontuais. Dificilmente tu vai ter ali um membro da série principal sendo contador de história como um personagem principal também dentro de uma spin-off. A não ser que já seja o caso dele assumir essa série spin-off. Então, é interessante quanto ter esse momento específico ali quanto antologia, só que os motivos que levaram o Peter a passar pelo processo, eu não sei se isso também é interessante para ter o famoso valer a pena de estar ali numa série spin-off apenas dele. E a última que eles colocam aqui
uma antologia da filial da Lumon, para mostrar até como que é o ambiente de trabalho de cada local, né? E a gente ir conhecendo essas filiais todas que a Lumon tem. Cara, é interessante? É interessante. Só que, ao mesmo tempo, eu já dei até, né, a minha opinião, assim, em outras possibilidades aqui que eles colocam nessa lista aqui de spin-off, exatamente sobre esse ponto aqui. É como conversar sobre os departamentos, entendeu? Essa questão de filial conversa muito sobre o que eu acabei de opinar sobre os departamentos. Eu acredito que de todas essas opções, tu pegar algo e explorar, sim, de uma forma mais original, dentro de alguma outra filial da Lumon, que tu consiga, ao mesmo tempo, assim, relacionar o que está acontecendo na sede que a gente vê, seria um fator interessante, desde que mudasse também o foco. Ou, na verdade, que cuidasse muito dessa questão do foco, para que não fosse parecido a jornada dos personagens ali com o que a gente está vendo, essa questão toda de interno e externo, a sobrevivência e essas implicações que envolvem o todo. Isso para mim seria mais interessante. Mas a minha principal questão é, e talvez seja a grande pegadinha da gente imaginar uma lista, tá? Eu acho que o que o Ben Stiller está imaginando foge muito dessas opções aqui, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas opções? Qual que encaixa melhor ou qual que vocês gostariam realmente de assistir como uma série spin-off de ruptura? Ou qual seria a outra opção que não está colocada aqui, que vocês gostariam de ver? Coloca nos comentários também. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!